Vamos dar início à aula de mecanismo de reação, lembrando-nos primeiramente daquela reação que demos início nas nossas aulas de cinética, onde uma reação química pode ser estudada a partir de choques bem orientados e com energia suficiente para reagir. A reação aqui estudada seria hidrogênio com cloro formando HCl. Essa reação, a princípio, ela poderia ser simples assim, onde dois reagentes se combinam conforme a necessidade e a precisão do choque, gerando um composto final. Porém, infelizmente, na química, os choques eles não ocorrem da forma como poderíamos esperar, como foi explicado. Uma forma de interpretar essa reação, que seria uma reação de resumo, que chamaríamos de reação global. Uma reação global, ela retrata apenas o final da história, do início ao fim, mas ela não descreve o meio do caminho, ela não retrata o mecanismo com que isso acontece. Vamos supor, portanto, que em uma dada situação temos essa reação acontecendo, onde o produto que vai ser feito seria o produto H mais HCl2. Meio bizarro, mas o que é interessante vocês perceberem aqui é o seguinte: quando ocorre o choque entre H2 e Cl2, um dos átomos de hidrogênio se liga à molécula de cloro, e este átomo que não se ligou ficaria solitário, como se fossem duas coisas que se chocam e apenas metade dela gruda. Muito bom. Feito isso, podemos imaginar que numa segunda etapa, ou seja, numa continuação dessa reação, essa mesma molécula meio bizarra de HCl2 se desfaça finalmente formando HCl mais uma molécula de H, um átomo de Cl. Um dos Cl's resolve sair, já que um dos H's entrou. Seria mais ou menos essa a ideia, esse é o raciocínio. Bom, temos alguma coisa já feita, porém eu preciso trabalhar com esses pedaços que foram soltos no meio do caminho. Portanto, aquele átomo de hidrogênio lá no começo e esse átomo de cloro aqui no meio sintetizado pode agora sofrer um choque, formando o HCl finalmente. Portanto, essa minha ideia, esse mecanismo descrito em etapas, ele apresenta três reações que juntas, se determinássemos aqui uma somatória dessas equações, vamos supor aqui que eu matematicamente faça uma soma dessas equações, nós temos a possibilidade de perceber que alguns desses reagentes vão poder ser eliminados, como numa equação matemática, onde o que tem de um lado, se existe do outro, eu posso cancelar. Seriam os intermediários da reação, onde o gás hidrogênio e o gás cloro participam de toda a etapa, mas que no fim sobrariam apenas HCl e HCl. Essas três reações são reações em etapas, portanto eu tenho que especificar que aqui seria uma etapa 1, depois uma etapa 2 e por fim uma etapa 3. Essas três etapas, quando somadas, vão gerar a etapa global, que observamos aqui. Para isso, seria interessante notar que vamos acabar cancelando alguns intermediários, que seria esse H, esse Cl e o próprio intermediário meio bizarro, que é HCl2. Ele também está do mesmo lado, de um lado e do outro. Agora, H2 só tem desse lado esquerdo, Cl2 só existe desse lado esquerdo, e HCl existe duas vezes do lado direito. O que me permite dizer que a soma das etapas da equação fornece a reação global.
que foi descrita anteriormente. Portanto, o que mais interessa aqui nessa aula é compreendermos que as reações químicas elas não precisam necessariamente acontecer de uma vez só, elas podem acontecer em etapas. E essas etapas apresentam mecanismos que podem vir da nossa imaginação, do nosso modelo, do nosso estudo. E essas diferentes etapas apresentam um tempo. Vamos supor que eu tenha feito os cálculos dessa etapa global e eu descobri que essa reação ela apresenta 150 minutos. Demoraria 150 minutos para isso acontecer. E que na etapa 1 foi gasto 2 minutos. Na etapa 2 foi observado um tempo de 3 minutos. Perdão, 3 não, vamos colocar 145 minutos. E que a etapa 3, por sua vez, apresentou um tempo de 3 minutos. Portanto, temos a etapa 1, 2 minutos, a etapa 2, 145 minutos e a etapa 3, os seus 3 minutos. Notem que a etapa 2 é a etapa mais longa do processo. Portanto, se você fosse me informar qual é a etapa determinante, qual seria a etapa determinante, você com certeza falaria que a etapa determinante da reação seria justamente a etapa 2, uma vez que ela apresenta um tempo de 145 minutos, muito próximo do tempo global. Portanto, essas etapas 1 e 3 são etapas muito rápidas comparadas com a etapa 2. E a etapa determinante da reação é que vai merecer o nosso estudo cinético. A equação da velocidade de uma reação, ela depende, a equação da velocidade de uma reação depende apenas da etapa determinante. A equação da velocidade de uma reação depende apenas da etapa determinante. Por que isso? Existem duas possibilidades para você escrever uma velocidade de reação. Essa velocidade de reação ela pode ser baseada na concentração dos reagentes elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Muito feio isso, né? Mas percebam que no balanceamento da etapa global existe 1 mol de H2 e 1 mol de Cl2. E se tivéssemos que escrever a equação, a velocidade da reação, pensando na etapa global, na reação global, essa seria a sua descrição. Você apenas olha para os reagentes que existem, que é H2 e Cl2, colocaria suas concentrações e colocaria os números da estequiometria, os números do balanceamento dos reagentes. Então essa seria uma velocidade da reação global. Ela pode ser escrita como eu acabei de fazer? Ela pode, não tem problema nenhum. A grande dificuldade é, ela realmente descreve a reação química? A velocidade de uma reação, ela depende estritamente e apenas da etapa lenta. Então eu teria que pegar a velocidade da etapa lenta. Neste exemplo, quem seria a minha etapa lenta? Seria a segunda reação. A segunda reação, portanto, ela apresenta qual reagente? O reagente da etapa determinante é esse HCl2. HCl2. É o único, no caso, que seria o reagente. E essa equação apresenta também o número 1 aqui de estequiometria no reagente HCl2. Portanto, eu tenho que respeitar a estequiometria e a equação da etapa lenta. Portanto, essa é a grande dúvida.
qual é a equação que descreveria a velocidade de uma reação? Ela seria a velocidade global ou a velocidade da etapa lenta? Sempre será a velocidade da etapa lenta. Sempre será. Portanto, a grande problemática será descobrir qual é a etapa lenta. Nesse exemplo, eu acabei já explicando como que seria a equação da velocidade de uma reação, que é baseada nos reagentes e nos seus coeficientes estequiométricos. Só para ficar claro a situação, vamos supor que eu tenho uma reação onde ela é a etapa lenta, em que eu tenho um Azinho reagindo com Bzinho, formando Czinho, Dzinho. Se tivermos que escrever a equação química, a equação da velocidade da reação, teríamos que colocar a concentração dos reagentes e, junto das concentrações, os expoentes dessas concentrações seriam os coeficientes estequiométricos, que são esses numerozinhos Azinho, Bzinho que eu coloquei na reação. Portanto, essa descrição matemática ela tem que ser específica para os reagentes. Agora, qual é a reação? É a global ou é a etapa lenta? Sempre será a etapa lenta. Sempre será a etapa que determina mais o tempo da reação.